Pai do Senhor, grupo. Pai do Senhor Jesus. Irmão, uma boa tarde com Jesus aí. Tava ali, me deu vontade de pegar a Bíblia e o Espírito de Deus me deu uma palavra linda. Eu sempre falo que é o Espírito de Deus, que todas as vezes que você lê e Deus te dá uma revelação, é de Deus. Deus me deu uma revelação da multiplicação na minha vida e na tua vida. Você que está no desespero aí, que agora está passando por um aperto, uma situação complicada e está preocupado, Deus vai falar agora no teu coração aí. Que tá do lado de cá, tá uma pessoa que não tem preocupação nenhuma mais com a vida. Nenhuma. Eu tendo de comer e se não ter também eu agradeço Jesus. Eu sei que o reino dos céus não é bebida, não é comida. Eu sei que a eternidade não é isso. E Deus pode permitir, irmão, a gente passar por essa situação de escassez, pode sim. Até para provar a nossa fé. A gente sabe que essas experiências traz solidificação na vida espiritual. A gente fica mais forte espiritualmente falando quando a gente passa por essa situação. E uma palavra que Deus me deu está aqui no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17. Os irmãos conhecem essa história, é muito contada nas igrejas aí. A história que uma viúva sustenta o profeta Elias. Né? Só que antes de sustentar o profeta Elias, antes dessa viúva sustentar, que Deus manda ele para tal lugar que essa viúva ia sustentar ele, Deus mandou ele para um lugar onde ele estava primeiro no lugar e ele começou a profetizar ali que não ia chover. Vocês conhecem a história, ele ficou sem chuva ali, né? Só que vinha um corvo, né, e trazia água e pão para Elias de manhã e trazia à noite também. Mas eu vou adiantar que a história é grande, eu não quero chegar nesse ponto. Eu quero falar da parte da viúva. Eu quero falar da parte das viúvas desse grupo aqui, né? E todo cristão que passa por isso aqui, por essa escassez, por essa situação difícil em qualquer área. Às vezes na área da saúde, às vezes na área do alimento mesmo, às vezes na área do financeiro. Né? E a gente sabe que Deus é maior que essas três coisas ou qualquer outra coisa que a gente passa na vida. Qualquer dificuldade, Deus é maior. A palavra de Deus diz aqui, um versículo diz assim, ó. Foi ela, a viúva, né, e fez segundo a palavra de Elias. E ó que interessante isso aqui. E comeram ele, né, o menino, que ela tinha um filho. Ele e ela e a sua casa muitos dias. Ó o que tá falando aqui, que foi ela e fez segundo a palavra de Elias, que eu já vou falar qual foi a palavra de Elias. E assim comeram ele e ela e sua casa muitos dias. Tá falando que a fartura chegou na casa dessa viúva. Mas antes de chegar a fartura, irmão, a história dela é meio complicada, porque Deus fala que essa mulher vai sustentar Elias. Quando chega lá, essa mulher não tem nada em casa, irmão. Aí tem que ter milagre. Então Deus está falando que para mim e para você, a gente tem que acreditar no milagre. Na escassez a gente tem que acreditar no milagre. Porque Deus fala para o profeta Elias sair de uma certa região e para outra região que essa viúva ia sustentar ele. Quando chega lá, a história diz que essa mulher estava catando alguns gravetos ali para fazer um bolinho. Um bolinho, porque o que ela tinha só dava para aquele dia, para ela e o filho. Eu vou mostrar aqui a quantidade, ó, no literal, para vocês imaginar, para a fé de vocês ser maior. Eu sei que a fé é nas coisas que não vê, mas quando a gente vê, a fé aumenta também. Ó, eu coloquei um pouco de farinha ali, Deus mesmo permitiu eu colocar. Mas não é dessa farinha que tinha na casa da viúva, não. Eu acredito que era o trigo, que ele ia fazer um bolo. Aí, ó o tanto aí, ó. Isso aqui tem um punhado. A Bíblia fala que quando chegou lá, ela falou que só tinha um punhado de farinha. Que era isso aqui e um pouco de óleo. Então, imagina o tamanho disso aqui. Que é o tamanho do bolo que ia dar com isso aqui. Sua casa tá como aí a despensa? Sua conta tá como aí? Tá cheia? Tá menos que isso aqui, sua conta? Você tá desesperado aí, não vai dar pra pagar? Não vai dar não? Agora, se você ter a fé da viúva, irmão, Deus vai multiplicar na tua vida, porque eu creio na lei de Deus, na multiplicação, no milagre de Deus, na multiplicação, porque Ele me deu essa palavra ali. Então é para alguém do grupo, pode estar nesse desespero e passando por esse aperto aí. Porque quando chega lá, o profeta falou, faz um bolo para mim, e ela só tinha isso. Ela mas eu só tenho agora, eu vou fazer um pequeno bolo que só vai dar para mim e meu filho, a gente vai comer hoje e acabou, morreu. Só dava para aquele dia o que ela tinha. Aí o profeta falou, Deus me disse
Deus me revelou, faça primeiro um bolo pro profeta. Deixa eu comer esse bolo e nunca mais vai faltar o óleo na tua botija, na tua casa esse óleo. E não vai faltar também a farinha na panela, nem a farinha que ela precisava. E assim ela escutou a voz de Deus, irmão. Ela obedeceu a voz de Deus e fez um bolo e deu primeiro pro profeta. E aconteceu o milagre? Aconteceu, irmão. Aconteceu a multiplicação? Aconteceu. Aquela mulher poderia endurecer o coração, perder a fé e falar, não, eu não. Eu só tenho isso aqui de eu comer, vai comer eu e meu filho, eu não posso não. Fazer não, profeta. Mas ela escutou a voz de Deus. Ela guardou, né, a fé no coração. E o versículo 15 diz assim, ó, do 17, de 1 Reis 17, diz assim, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele, que é o menininho, né, ela e sua casa, muitos dias. Muitos dias. Então, irmão, ó, creia no pouco que você tenha e eu no nada. Creia, não desespera não, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Quantas pessoas precisou de uma provisão aí? Deus deu a provisão na última hora. Na última hora ali, alguém desesperado. Eu lembro da história de Abraão, que ele ia matar Isaac. Mas ele subir no monte ali para sacrificar o próprio filho também, envolve filho, ó. Deus está falando de filho. Não preocupa com teu filho, não. Deus cuida do teu filho, como tem cuidado dos meus. Deus cuida dos filhos, irmão. Deus cuida, Deus conhece, né, a tua vida, Deus conhece a vida dos teus filhos. Então, creia em Deus. Assim como deu sustento para o filho da viúva, Deus também deu providência para o filho de Abraão, que ia matar Isaac. Deus deu a providência lá e enviou o carneiro lá na última hora. E Abraão, em vez de sacrificar o carneiro, o filho sacrificou o carneiro. Então Deus vai entrar na tua vida para multiplicar o que você está precisando hoje. Eu acredito nesse milagre porque é bíblico, irmão. Está aqui escrito. Não é história que alguém contou e inventou, não. Foi o próprio Deus, direcionado pelo Espírito Santo, inspirar o homem de Deus para estar escrevendo isso aqui. Mas você tem que acreditar que Deus vai visitar você nessa tarde aí. Não foi por acaso que Deus me deu essa palavra. Eu creio muito em Deus. Eu creio. Então não preocupo, não tenho ansiedade, eu não tenho essas coisas mais, porque eu sei que na última hora Deus vai fazer um milagre para me glorificar o nome dele. Na última hora Deus vai prover alguma coisa, eu não sei. Eu não fico assim, se Deus não vai, será que vai acontecer? Eu não fico assim. Eu fico pensando, vai acontecer, Deus. Eu vou te glorificar, vai acontecer. Até antes do meu pensar mesmo acontece, irmão. Tem hora que eu tô aqui sentado na mesa, Deus faz uns milagres assim inesperados. É coisa assim extraordinária. Daqui a pouco bate no portão. Eu comentando com a minha boca aqui, mas Deus sabe que a minha cabeça tá na fé do que eu tô comentando, né? Minha cabeça tá com aquela fé que vai acontecer e acontece. Então, baixinho, neném, senão eu vou desligar. Então pede Deus, irmão, para aumentar até essa fé e te dar essa segurança e não vir o desespero, não vir a ansiedade, não vir essa preocupação, viu? Porque o Deus de Elias, que multiplicou na viúva, multiplicou o azeite, multiplicou o trigo, né? A farinha da viúva vai multiplicar na tua vida a partir dessa tarde. Você tem que acreditar. Não acredita no que eu tô falando aqui antes, se for minhas palavras, não. Mas se eu tô falando é da Bíblia, irmão, eu tô relatando para vocês, ó. Acredita, porque tá escrito aqui. Se fosse eu contando coisas minhas, eu falo, irmão, não sei se vai acontecer, não. Não bota muita fé nas minhas palavras, não. Mas o que eu tô falando pros irmãos aqui é uma história da Bíblia. E aconteceu, irmão, e nosso Deus não muda. Deus da viúva lá, da época de Elias, é o mesmo Deus de você hoje, é o mesmo Deus meu hoje, que supera as nossas necessidades. Então não entra em desespero nem preocupação não, que o dia que você entrar em desespero, hoje mesmo, preocupar, Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada, Deus não trabalha na ansiedade nem preocupação. Então que o nosso Deus venha prover isso aí, a multiplicação na vida de vocês, assim como multiplicou na vida da viúva, viu? Deus abençoe, Deus cuida também dos filhos de vocês, como tem cuidado dos meus. Deus me deu essa palavra, eu estava ali e falei, Senhor, eu vou colocar essa palavra no grupo. Eu vou colocar porque eu acredito que tem pessoas que estão precisando agora da multiplicação. Mas tem que acreditar e profetiza na tua vida. O Senhor multiplica como multiplicou na viúva. Lá, Pai, a farinha multiplica, amém, aumenta, Senhor. Meu celeiro aumenta, Senhor. Visita minha despensa, Deus. Visita minha condição, Senhor, que eu estou precisando. Clama a Deus, irmão. Conversa com Deus, pede a Deus. Pede, né? A Bíblia fala muito de clamor. Clamor é você falar mesmo com Deus, abrir o coração, rasgar o coração. Senhor, eu estou precisando. O Senhor sabe a minha situação, Senhor. O Senhor sabe. Mas Deus quer ouvir você clamar, né? Por isso que Jesus ensinou o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus sabe de todas as coisas do que você vai pensar
mas Ele quer estimular essa fé dentro de você. Deus não precisa de fé. Quem precisa de fé é eu e você. Então, através da oração, irmão, tua fé aumenta. Através da oração, tu vai estimulando a seu cérebro doutrinar, acreditar mais em Deus. Né? O diálogo com Deus traz essa intimidade. Né? Traz intimidade, diálogo com Deus. Viu? Foi a palavra que Deus me deu. Então profetiza na tua vida, Senhor, eu quero que o Senhor multiplicou na vida da viúva. Eu estou precisando que o Senhor multiplicou lá na vida da viúva. O azeite, Senhor, está faltando na minha casa, a farinha está faltando, Jesus. E tem providência, porque é o teu nome que vai ser glorificado, Jesus. É o teu nome que vai ser, Senhor, honrado com a minha boca. E eu tenho certeza que Deus vai fazer o milagre. Viu? Deus abençoa e que Deus venha visitar a casa de cada um nessa tarde, para a glória de Jesus Cristo. Amém.